Nós vamos começar hoje uma série de reflexões, mensagens sobre a oração, pensando dentro da nossa propósito temática desse ano, o ano do cuidado, e dentro desse primeiro trimestre, cuidando da nossa própria alma, cuidando da nossa vida. É indispensável que a gente fale de oração, e a temática dessa série é oração do dever ao prazer, porque é realmente a partir dessa perspectiva que a gente precisa olhar para ter uma visão saudável e uma prática bíblica acerca da oração. Então a gente começa aí de Lucas capítulo 18, verso 1 ao verso 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão especial que o Senhor nos tem dado nesse culto. O Senhor já tem nos edificado, já tem falado ao nosso coração, nós somos gratos ao Senhor por isso. E assim, ó Deus, o Senhor fale agora pela tua palavra, pela pregação. Eu seja um instrumento aqui nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu estou plenamente convencido que falar de oração é um dos assuntos, é um dos temas mais complicados que a gente tem para tratar. Ouso dizer que é mais difícil falar de oração do que falar de predestinação, do que falar sobre Apocalipse, milênio, fim dos tempos. Essas coisas assustam a gente às vezes quando a gente para estudar e pensar, mas a oração me desafia mais, porque a oração é um negócio muito concreto, muito real. E vamos ser bem sinceros, a gente não ora tanto quanto a gente devia. Poucos ousariam bater no peito e dizer: eu oro o bastante, eu oro o suficiente, eu oro além do que eu devia. Eu não sei nem se alguém teria coragem de dizer isso. Mas ainda que dissesse, é necessário perguntar ainda mais. Ok, ora muito, mas e a qualidade da oração? Está presente também? A oração é uma oração bíblica, é uma oração centrada em Jesus, é uma oração em nome de Jesus, não apenas como um mantra no final da oração, mas de fato, de verdade, é em nome de Jesus, é por meio de Jesus. O fato é, falar sobre oração, pensar a oração, viver a oração, é tremendamente desafiador. No fim das contas, a gente precisa se perguntar, por exemplo, se nós oramos de coração. O ponto não é se a gente ora muito tempo, muitas vezes ao dia, se a gente ora muito bem, se a gente usa belas palavras. O ponto é, a nossa oração, ela sai de fato de dentro do nosso coração, da nossa alma, e chega ao trono de Deus. Indo um pouquinho além, eu ouso dizer que orar é difícil. É difícil orar. É difícil a gente separar um tempo no nosso dia para orar. É difícil a gente se dedicar a essa prática, a essa disciplina espiritual. A gente vive num mundo extremamente virtual, as pessoas não se olham mais, e a gente se habituou com isso de uma maneira terrível.
e falar com um Deus que a gente não vê se torna ainda mais desafiador, se torna ainda mais difícil. Orar é difícil, na minha opinião, por pelo menos 4 razões. Primeiro, orar exige concentração, e nós nos distraímos terrivelmente fácil. Fala sério, você custou tirar um momento no seu dia para orar, você conseguiu, separou, você vai orar 6h45 da manhã até as 7, show. Ninguém te manda mensagem no WhatsApp normalmente 6h45 da manhã. Se ajoelha para orar, você escuta, aí na hora, você já vai pensar, quem será que é? Ninguém me manda mensagem só lá. Deve ter acontecido alguma coisa, algum problema está acontecendo, eu preciso ver. Já era, perdeu o foco, perdeu a concentração. Assim, nem precisa de WhatsApp, você está orando e de repente um pensamento vem e atravessa a sua cabeça, e você pensa assim, gente, está na hora do caminhão de lixo passar, eu tenho que jogar o lixo fora. Mas tem uma vasilhazinha, um potezinho de palmito na geladeira, um palmito velho, eu esqueci de colocar no cesto. Já era, perdeu o foco de novo. Outra, já morou do lado de algum lugar que está em construção? Nossa, é barulho o dia inteiro, e quando o pessoal vai embora, você está sonhando com barulho. Você vai deitar, você está escutando martelo batendo, você está escutando betoneira rodando, você está escutando peão gritando um com o outro. Orar é difícil porque a gente não se concentra fácil. Segundo, orar é difícil porque, de verdade, vamos ser bem sinceros, a gente acha que é perda de tempo. No fim das contas e no fundo do nosso coração, a gente pode até não admitir, mas a prática e a vida nos mostra isso. A gente não ora porque acha que Deus não está nem aí. A gente não ora porque acha que Deus não está prestando atenção. A gente não ora porque acha que a gente tem coisa mais importante para fazer. Não Deus, a gente. A gente vive num mundo corrido. Você perguntar a alguém que está desempregado, se ele tem tempo, ele vai falar que não. Ninguém tem tempo para nada. E aí você pensa, poxa, minha vida está tão corrida, eu estou tão cheio de coisa para fazer, eu vou tirar meia hora do meu dia para orar. Domingo eu já oro no culto, tá bom. Domingo, na hora que todo mundo estiver orando lá, eu tento separar um tempinho e oro por mais coisas. Está tudo certo. Não está tudo certo. A gente sabe que não está, mas tem mais. Por que orar é difícil? Terceiro, porque nós somos enganados pelo nosso próprio coração. A gente talvez possa pensar que Deus só vai aceitar a nossa oração se ela obedecer a certos rituais e a certos formalismos. Então, isso complica a nossa caminhada de fé. Por exemplo, eu creio, alguns vão dizer, que Deus só vai aceitar a minha oração se eu entrar no meu quarto, se eu fechar a porta, eu trancar a porta, eu me ajoelhar no pé da cama, eu fechar o olho, botar a mãozinha assim, aí Deus aceita. Só que justamente porque a gente está num mundo frenético, corrido, a gente já começa a pensar em todo esse processo e desiste. Aí eu tenho que ir para o quarto, não, olha lá, o marido está no quarto, eu vou para o quarto dos meninos, os meninos estão lá no quarto. Eu vou para a sala, não, na sala todo mundo passa, não tem lugar para orar. E aí a gente acha que Deus só aceita a oração nesses contextos, nesses ambientes, e se esquece de exemplos bíblicos que mostram o contrário, que Deus aceita a oração que é feita de coração aberto, que Deus aceita a oração que é feita com sinceridade de alma, independente da minha postura, independente do lugar onde eu estou. Se você se lembrar, por exemplo, do rei Ezequias, Ezequias está doente, mortalmente, de cama, ele vira para o canto, deitado, e ora, e Deus aceita a oração. A gente olha para Neemias, e quando Neemias está diante do rei, e o rei questiona Neemias, Neemias, o que eu posso fazer então para te ajudar? O que você quer que eu faça?
Enquanto Neemias está olhando para o rei, enquanto Neemias está conversando com o rei, Neemias ora, e Deus ouve. A gente precisa distrair o nosso próprio coração. E quando o nosso coração disser, não dá para orar assim, a gente vai dizer, dá sim. E eu vou orar desse jeito, porque Deus vai me ouvir, porque meu coração está aberto para orar. Agora, a quarta e última razão porque orar é difícil, e talvez seja essa a pior delas, é que no fundo, a gente não acredita na oração, e a gente não acredita que Deus ouve e atende a oração. O problema real está na nossa incredulidade. O problema real está na nossa falta de fé. Talvez você vai orar por algo que você considera pequeno, bobo, banal. Vou orar, Deus, manda um recurso que eu estou precisando reformar o telhado da minha casa. Aí você pensa assim, poxa, tem coronavírus na China, tem guerra no Oriente Médio, tem fome na África, Deus não está nem aí no meu telhado. E aí a gente se convence que a lógica está certa. A gente se convence que Deus não se interessa por aquilo que a gente pede, por aquilo que nos inquieta, por aquilo que nos preocupa. E aí a nossa oração não é regada por fé, mas por incredulidade. E a própria Bíblia vai nos dizer que se a gente está pedindo, já duvidando, a gente não precisa esperar receber. A gente não precisa confiar que vai receber, porque a gente não está pedindo com fé para receber. Então, a gente precisa entender, orar é difícil, há várias razões pelas quais orar é difícil, mas o grande ensino que é mais extraordinário no meio disso tudo é, apesar de ser terrivelmente difícil, nós precisamos desesperadamente orar. A gente precisa orar para vencer a incredulidade do nosso coração. A gente precisa orar para vencer esse desânimo que nos rouba a disposição em orar. A gente precisa orar para conseguir triunfar sobre essas distrações que nos assaltam a concentração o tempo todo. Então a oração não apenas se torna uma possibilidade, mas uma necessidade vital para a nossa caminhada de fé. Tão importante quanto a respiração é para a vida, a oração é para a vida cristã, para a caminhada com Jesus. E além disso, a gente precisa entender que a oração não é um opcional da caminhada de fé. Tipo num carro, você vai na concessionária comprar e aí tem os itens de fábrica, sem as quais o carro não pode sair de lá, e os itens opcionais. E tem gente pensando que oração é tipo teto solar, dá para ter e dá para não ter. Só que oração é igual volante, mas oração é igual motor. O carro só é carro funcionando para ser carro com motor. Vida cristã só é vida cristã de fato se tiver oração. A gente só consegue caminhar na vida com Deus com oração, pautados pela oração, vivendo continuamente pela oração. E se Deus quiser, a voz vai aguentar até o final. Oração é prova da nossa conversão. Oração testifica que nós somos de fato regenerados, que nós somos de fato transformados pelo Espírito Santo. Para mim, um dos exemplos mais evidentes disso é Paulo, ainda sendo chamado de Saulo, lá em Atos. Ele tem aquele encontro extraordinário com Jesus no caminho para Damasco, fica cego, vai se hospedar numa rua, na casa de uma rua chamada Direita, e ao mesmo tempo em que esse cara, Saulo, está orando, Deus dá uma visão para Ananias. Ananias vai lá, impõe as mãos sobre ele, cura ele daquela cegueira, daquela doença. E você vai reconhecê-lo, Ananias, porque ele está orando. A prova de transformação na vida de Paulo foi a oração.
O que Deus usou para convencer Ananias a ir até aquela casa onde Saulo estava foi a oração. Vai lá, ele está orando, ele está buscando a Deus, ele está com o coração sincero, ele foi de fato transformado. A oração marca a nossa conversão, testifica a nossa fé. E, irmãos, eu quero hoje pensar com você, como eu disse, o tema geral da série é a oração do dever ao prazer. E eu quero pensar no dever da oração, a partir desse texto. Eu quero te mostrar que a oração não é uma montanha intransponível. Pode ser para alguns tipo um Monte Everest. É ruim de subir, mas dá. Para alguns vai ser um Pico da Bandeira, já é mais de boa. Para alguns vai ser um morrinho. Mas é desafiador, é sim um problema para muitos. Mas a gente pode encontrar a solução do problema nele. A gente pode encontrar a solução para a dificuldade de orar, orando. A gente está diante de uma parábola contada por Jesus, extremamente conhecida, sobre uma mulher, uma viúva, que tem uma demanda. Jesus conta essa parábola, já no verso 1, ele destaca por que ele vai contar. Propôs-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, e nunca esmorecer. Jesus pega um personagem do seu tempo que se identifica com a vulnerabilidade. As viúvas estavam numa classe social, se a gente pode dizer assim, das mais vulneráveis do tempo de Jesus. Elas deviam ser atendidas principalmente pelos religiosos, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos fariseus, pelos mestres da lei. Mas como está existindo ali no tempo de Jesus uma forte disputa de poder, se você se lembrar, o texto da viúva pobre nos mostra isso com muita clareza. A viúva que foi lá e colocou 2 moedas no gasofilácio de oferta, e ela, segundo o texto, colocou tudo o que ela tinha. Ela não podia ter só 2 moedas, porque ela precisava estar sendo cuidada pelos religiosos, ela precisava estar sendo amparada. Então aquelas 2 moedas não podiam, em hipótese alguma, ser tudo que ela tinha. Mas por que ela só tinha 2 moedas? Porque os religiosos do tempo de Jesus não estavam preocupados em cumprir a missão. Eles não estavam preocupados em fazer o que deviam fazer. Eles estavam preocupados com disputas de poder. Fariseus brigando com os saduceus, e cada um querendo ser mais forte que o outro, cada um querendo assumir um lugar de honra, cada um querendo assumir um lugar de destaque. A gente vai encontrar agora uma outra viúva, provavelmente desprezada pela classe religiosa, que tem uma demanda judicial séria. Segundo alguns estudiosos, era alguma questão financeira, porque não dependia do adversário dela estar no tribunal, estar junto do juiz, estar na corte. Ela não vai ao tribunal, ela vai direto ao juiz, mesmo sabendo que ele é um juiz ímpio, mesmo sabendo que ele é iníquo, que ele é mundano, mas ela vai, ela não tem outra alternativa. Provavelmente essa viúva não tinha filhos que pudessem defendê-la, não tinha recursos para bancar um advogado, então ela vai. E ela vai insistir durante vários dias, para que aquele juiz possa fazer a justiça por ela. Quando ela diz, julga a minha causa perante os meus adversários, ela literalmente está dizendo, senhor juiz, faz a justiça acontecer. Não é possível que as coisas vão continuar do jeito que estão. Eu estou sendo roubada, eu estou sendo desprezada, isso não pode continuar assim. Faça a justiça vir à tona. Ela insiste, e provavelmente a cena é a seguinte: chega no tribunal, chega na corte, várias pessoas com causas para serem julgadas. O juiz julga uma por uma. Segundo alguns estudiosos, o juiz está esperando uma propina, e por isso é que ele não julga a causa dela de imediato. O próprio texto vai dizer que ele não teme a Deus e não respeita homem nenhum. Ele não está ali pela justiça, ele está ali pelo dinheiro. Então ele espera que venha algum pagamento, algum suborno, para que ele julgue determinada causa. Chega o primeiro, apresenta a ele a sua causa, provavelmente com o suborno já pago. O juiz julga, manda embora.
Vem o segundo, mesma situação. Vem mais um, mesma situação. Aparece a viúva. Julga a minha causa. Não, tchau. Outro dia a cena se repete. Julga a minha causa. Não, tchau. E a cena vai se repetir por vários dias, até que um dia esse sujeito fica com medo de ser agredido. O texto diz que ele julga a causa daquela mulher, não porque teme a Deus, não porque teme a opinião pública. E isso é importante dentro do contexto. Porque naquele tempo, mesmo que um homem não temesse a Deus, ele temia a opinião pública. Ele temia o que os homens diriam a seu respeito. E Jesus está dizendo: eu não estou nem aí porque a sociedade está pensando. Não me importa o que esses homens vão dizer a meu respeito. Não me interessa. O medo do juiz é: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque senão ela vai me molestar. Literalmente no texto grego, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque senão eu vou sair daqui com o olho roxo. O juiz está com medo de apanhar. Ele está com medo de ser agredido de alguma maneira, seja por ela, seja por alguém de perto, seja por algum familiar dela. E por isso ele julga a causa dela. Essa é a parábola. Esse é o ensino básico de Jesus aqui. E é a partir daqui que a gente vai notar alguns princípios sobre a nossa caminhada de oração. O primeiro deles, que é o que eu mais tenho enfatizado até aqui, é justamente o dever de orar. A gente precisa entender sempre o seguinte: nós vivemos na dimensão da graça de Deus, isso é maravilhoso. Vivemos a nova aliança, vivemos a dimensão do reino, isso é muito bom. Mas isso não nos isenta da obediência. Viver na dimensão do reino de Deus, viver na nova aliança, não nos isenta da obediência, mas muda a forma como a gente enxerga a obediência. Se na lei a obediência se dá por medo, medo da disciplina, medo da punição, medo da recompensa inversa que a gente pode receber se desobedecer, no tempo da graça, na nova aliança, a nossa motivação para obedecer é o amor. Obedecemos porque o Senhor nos salvou, obedecemos porque fomos comprados por alto preço, obedecemos porque fomos redimidos, obedecemos porque fomos transformados. A obediência na vida de oração advém disso. Nós obedecemos em orar, nós assumimos o compromisso de orar, assumimos o mandamento de orar, porque Deus nos ama. E Ele então se dispõe a ouvir a nossa voz, a ouvir as nossas petições, a ouvir o nosso louvor. É interessante que Jesus não apresenta a oração como uma possibilidade, ou mesmo como uma necessidade, embora ela seja. Mas a ênfase de Jesus é muito clara. É o dever de orar sempre. É o compromisso, é a responsabilidade, é a obediência final. Qual que deve ser a nossa resposta diante disso? Qual que deve ser a nossa reação diante do mandamento? Não há outra possibilidade senão dizer: sim, Senhor, sim, eu vou obedecer, sim, eu vou tirar tempo no meu dia e vou orar, sim, eu vou abrir mão de alguma coisa que eu gosto de fazer para dedicar tempo a obedecer ao Senhor. Sim, eu vou fazer o meu dia sem regado à oração. Sim, eu não vou me furtar ao mandamento de orar. Não vou me esquivar do dever de orar. Nós devemos dizer sim, porque tal obediência sem dúvida alguma trará bênção sem medida. Mas o grande motivo é porque Deus não vai se satisfazer com nada menos que um sim. Deus não vai ser agradado com nada menos que uma disposição real, um compromisso real de orar ao Senhor. Segundo princípio que Jesus ensina para nós é que orar envolve iniciativa. O juiz não ficava batendo de porta em porta, perguntando: aqui tem algum problema que eu possa resolver? Oi, tudo bem? A senhora é viúva, né? O que está acontecendo? Tem alguma pendência judicial que eu possa te ajudar? O juiz estava lá sossegado na cadeira dele.
Ele estava esperando os casos virem a ele, para que o caso dessa mulher pudesse ser solucionado. Ela não podia ficar em casa de braços cruzados. Será que esse dia o juiz vem? Vou ali na janela, será que tem algum juiz passando? Não tem não. Isso não ia resolver o problema dela. O que Jesus está ensinando é que para que eu tenha uma vida de oração saudável e íntegra, eu preciso tomar a iniciativa de orar. Eu amo ler sobre oração, mas de verdade, ler sobre oração não muda nada se eu não orar. Não adianta nada você ouvir os melhores sermões do mundo sobre oração, ler todas as orações da Bíblia numa sentada, ler todos os livros sobre oração que você conhecer. Não adianta nada se você não orar. O pastor Jeremias sempre fala um negócio interessante, e eu já citei aqui outras vezes. O que muda a nossa vida, o que muda a nossa história, não é aquilo que a gente fala, não é aquilo que a gente escuta, não é aquilo que a gente lê. O que muda a nossa vida é aquilo que a gente decide e faz. Não basta que você saia daqui nessa noite pensando assim, eu preciso orar. Realmente, estou orando pouco. E não orar, mudou o quê? Resolveu o quê? Adiantou para quê? A vida de oração nossa diante de Deus só vai mudar quando a gente de fato começar a orar. E a gente só vai ter uma vida de oração séria diante de Deus se a gente orar. Nem que seja 15 segundos um dia. Nem que você comece dando um primeiro passo milimétrico, mas dê o primeiro passo. Comece a orar, comece a se dedicar em oração e não permita que isso falhe nem um dia sequer na sua vida. Bob Sorge diz o seguinte: à medida que você se dedicar a entrar no lugar secreto, a orar, Deus fará nascer algo dentro de você que se espalhará. O chamado de Deus queimando em seu peito não poderá ser contido, nem interrompido. À medida que você se dedicar à ardente paixão de comunhão íntima com aquele que ama a sua alma. Deus realiza grandes coisas no ambiente da oração, mas a gente só vai experimentar isso quando a gente orar. Terceiro princípio ensinado por Jesus: primeiro, orar é um dever. Segundo, orar envolve iniciativa. Terceiro, orar é uma jornada. Não dá para orar hoje e esquecer de orar. Não dá para orar hoje e pensar que está tudo resolvido. Oração não é mágica. Não adianta você hoje chegar e falar assim, não, eu preciso orar mais, vou orar muito. Vai chegar em casa, vira a noite orando. Aí daqui 3 meses está orando mais nada. Muito fogo, muita animação e foi tudo embora. É constância. Ainda que seja pouco. Ainda que comece devagar. E aos poucos você cresça. E aos poucos você desenvolva isso. O negócio é continuar prosseguindo. O negócio é continuar com foco. Ainda que Deus não te responda assim. Porque a verdade, irmãos, é que muitas vezes, a grande maioria das vezes, Deus não nos responde tão rápido quanto a gente gostaria. Deus não nos responde na velocidade do nosso amém. Porque, vamos ser sinceros, a gente queria falar amém e o que a gente pediu está do nosso lado. Senhor, eu estou precisando de um carro novo. Estou te dando a chance, hein, Senhor? Ó, em nome de Jesus 1, em nome de Jesus 2, em nome de Jesus 3, amém. Agora, hein? Ai, Deus não me ama. Não me deu carro. Já era, perdi minha fé. Vou para o inferno mesmo. Não tem jeito. Que Deus é esse? Não é para isso que a oração serve. Não é esse amuleto, não é um negócio místico. Não é para isso, mas é para exercitar a nossa confiança. É para exercitar a nossa caminhada, é para exercitar o nosso compromisso. Então tem que ser uma jornada. A gente tem que abraçar essa realidade de continuamente orar. Eu acho extraordinário o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6. A gente até leu esse texto domingo passado à noite.
Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Veja que Paulo estabelece algumas questões sérias aqui. A semeadura tem que acontecer, e o desânimo não pode entrar na nossa vida. Porque a semeadura acontecendo e permanecendo o ânimo no nosso coração, nós vamos colher. Se nós persistirmos na semeadura, se nós formos insistentes na semeadura, se nós formos perseverantes na semeadura, nós vamos colher. Quem trabalha com agricultura sabe disso perfeitamente, até quem não trabalha sabe. Se você planta uma semente hoje, ela não dá fruta amanhã. Nem se você plantar feijão ou algodão, nasce um broto tão rápido. A oração não é diferente. Às vezes, Deus responde a gente mais rápido que Sedex 10. Assim. Mas isso é raro. A norma de Deus trabalhar, pelo que a gente vê na Escritura, é exercitar a nossa paciência, é exercitar a nossa confiança, exercitar a nossa caminhada. E talvez leve dias, talvez meses, talvez anos, e talvez a gente nem veja a resposta. Eu já citei aqui o exemplo de George Miller e volto a citá-lo. Conta-nos a história que George Miller, famoso missionário inglês, desde o dia da sua conversão, se propôs a orar por 5 amigos, pela conversão de 5 amigos. 2 anos depois que ele começou a orar, o primeiro deles se converteu. 10 anos depois, outros 2 se converteram, mas ainda faltavam 2. George Miller morreu e não viu esses 2 convertidos. Ele orou por 52 anos e não viu a resposta de Deus. Alguns meses depois da morte de George Miller, esses 2 se converteram. 52 anos de oração. Ele não viu a resposta, mas Deus respondeu. Entenda, a gente precisa perseverar. A gente precisa entender que, ainda que Deus diga um aparente não agora, Ele pode estar nos preparando para um sim extraordinário no futuro. Só que muitas vezes, irmãos, a gente tem que saber disso. A gente não está pronto para receber o que a gente pede. E Deus vai nos dar tempo de amadurecer. A gente ora por determinadas coisas que, se Deus nos der no ato da nossa oração, nós vamos nos perder. Nós vamos nos distanciar dele. E Ele não quer isso. Então Ele vai retendo essa bênção, vai retendo essa resposta, até que estejamos prontos para receber e dar toda a glória e toda a honra a Ele. 4º princípio que o Senhor Jesus nos ensina: orar é para os fracos. Quem se acha forte não devia orar. Quem se acha espiritualmente poderoso, quem se acha autossuficiente, oração não faz sentido. Porque a oração é uma declaração muito clara de que nós não somos bons, não realizamos grandes feitos, não somos poderosos, não nos bastamos. A oração, no fim das contas, é uma declaração de dependência de Deus. É nós dizendo ao Senhor: Senhor, eu não resolvo os meus problemas, eu não consigo mudar a minha vida, eu não dou conta. Orar é para quem assume a própria fraqueza. Veja mais uma vez o exemplo que Jesus usa na parábola. Ele pega uma vulnerável, ele pega alguém que não era forte na sociedade, que não tinha fama na sociedade, que não tinha autoridade, poder, para nos mostrar que nós estamos na mesma situação. Nós não temos autoridade nem poder, por isso carecemos do cuidado do Senhor. Por isso, desesperadamente, nós buscamos o cuidado do Senhor. Por isso nós nos aproximamos dele, porque somos fracos. John Piper diz assim:
A oração foi planejada por Deus para manifestar tanto a plenitude dele, tanto que ele é grande, tanto que ele é poderoso, quanto a nossa necessidade. A oração glorifica a Deus porque nos posiciona como sedentos e posiciona a Deus como a fonte que irá saciar a nossa sede. A oração foi planejada por Deus para que nós nos relacionássemos com Ele, ficando muito claro que nós recebemos ajuda e que Ele é o ajudador. É digno de nota que na sequência do texto de Lucas 18, o Senhor vai contar uma outra parábola também sobre oração, e deixando esse conceito muito mais claro. Fariseu e publicano. O que é elogiado por Jesus, o que desceu justificado para a sua casa, nas palavras da parábola, é o publicano. O publicano que se aproximou de Deus, batendo no peito, não conseguindo erguer a cabeça aos céus, mas com os olhos abaixados, olhando para o chão, dizendo: Deus, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sei que eu não mereço cuidado, eu sei que eu não mereço favor, mas age em meu favor. O que foi repreendido, o que foi considerado um mau exemplo, foi aquele que chegou diante de Deus de mãos cheias. Deus, olha como que eu sou bom. Deus, olha o que eu faço. Olha como que eu sou um crente fiel. Olha como eu sou todos os dias mais e mais parecido com o Senhor. Esses fortes são rejeitados. Os que se acham bons o bastante não entenderam absolutamente nada da graça e do Evangelho. Por fim, quinto lugar, orar envolve conhecer. A viúva sabia quem era o juiz a quem ela estava recorrendo. E a grande pergunta para mim, para você hoje é: nós conhecemos o Deus a quem buscamos quando oramos? Nós sabemos quem é este que se dispõe amavelmente a nos ouvir, a nos socorrer, a nos amparar? Nós sabemos que esse Deus é um Deus bom, fiel, justo, poderoso, gracioso, eterno, verdadeiro, aquele que é a plenitude do amor e da misericórdia. Sabemos que Ele é esse Deus. Sabemos apenas a teoria, ou conhecemos isso de fato? Conhecemos o Deus com quem nos relacionamos, ou o nosso relacionamento com Deus é terrivelmente limitado? Sabemos que Deus quer nos responder na nossa oração. Eu li há alguns dias um livro que uma mulher dizia o seguinte, um livro chama-se Orando Juntos, a autora Megan Hill, e ela disse mais ou menos assim: Deus nunca nos diz não. Quando a gente olha esse negócio, eu falei: hein? Opa, diz sim, ué. Não diz? Diz. Só que o argumento dela me fez realmente pensar. Deus nunca nos diz não e pronto. Ou Deus diz sim e atende a nossa oração, ou Ele diz melhor outra coisa e nos dá algo melhor. Não é um não ser, sabe, pensando, não vai fazer, pronto. Deus nunca faz isso com os filhos. Ele pode atender aquilo que a gente pede, ou Ele pode nos dar algo extraordinariamente melhor. O Senhor Jesus compara o nosso Pai Celeste a um pai que concede aquilo que o filho precisa ou quer. Mateus capítulo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pensa comigo. Deus é um bom Pai, certo? Deus, eu preciso de pão. Se Ele é um bom Pai
e o pão estiver mofado, ele não vai dar o pão, porque ele sabe que vai fazer mal. Ele sabe que não vai atender aquilo que a gente realmente precisa. Então, talvez Deus não vai responder exatamente como a gente quer, mas pode fazer melhor. Deus, eu quero pão. Pão não vou te dar, não. Vou te dar um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. É bom? Às vezes, não vou te dar pão agora, nem bolo, sua glicose está alta. Vou te dar salada. Talvez vai vir meio amargo para a gente a resposta da nossa oração, mas sempre ela vai nos fazer bem. Sempre vai ser aquilo que a gente de fato está precisando. E eu volto à pergunta que eu fiz no início da história: você conhece o seu Deus? Você sabe que Ele é um Deus que sempre vai te dar o melhor, ainda que no momento você não entenda que é o melhor, mas que no futuro Ele vai te mostrar: valeu a pena, foi melhor, te fez bem. Você conhece o seu Deus? Eu quero que você saia daqui nessa noite, convicto da sua responsabilidade de orar, encorajado a viver uma vida de oração que glorifica Jesus, animado a ser atendido pelo seu Pai Celestial, que tem prazer em ouvir a sua voz, que tem prazer em te atender e cuidar de você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça na nossa caminhada de oração. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado porque o Senhor é generoso, é poderoso, fiel, justo e bom. Te louvamos porque em Ti nós podemos encontrar razão para viver. Em Ti nós podemos encontrar razão para orar. Oh Deus, transforma nosso coração que tantas vezes é incrédulo, que tantas vezes é injusto, que tantas vezes é mentiroso. Transforma o nosso coração em um coração confiante em Ti, um coração que espera por Ti, um coração que crê em Ti. Em nome e para a glória de Jesus é que nós oramos.